noite, minhas irmãs e meus irmãos do Celuz. Que o nosso Mestre Jesus, os Espíritos sublimados que nos assistem, possam nos orientar nessa reflexão dessa noite. Logicamente, aquela saudade do aconchegante salão da nossa casa, onde a maestrina Ione, o nosso Luiz Otávio e o Miramar, depois daquela harmonização tão gostosa, né? Já nos deixam naquele clima gostoso do envolvimento, mas tempos difíceis que vão passar, mas enquanto nós não conseguimos aquele aconchego próximo, vamos aqui usando a tecnologia para falar de Jesus. Nós preparamos para hoje uma reflexão sobre duas virtudes que andam tão necessárias nesse mundo de hoje, que é a compaixão e a caridade. E nós gostaríamos de pedir que todas as almas encarnadas e desencarnadas que estão ligadas a nós nesse momento, que possamos, em fechando os nossos olhos físicos, lembrar que aquela figura justa de cabelo sobre os ombros, Jesus de Nazaré, às margens do lago de Genezaré, numa das falas mais emocionantes, tocava o coração de todas aquelas criaturas, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é assim, Jesus, certo da vossa presença entre nós, que nós pedimos a permissão a vós, aos obreiros espirituais do Celuz, para que nos dê a permissão para darmos por iniciada a nossa reflexão. Que assim seja, graças a Deus. E nós utilizamos para falar sobre reflexão, inicialmente faremos a leitura de uma linda página do livro Jesus no Lar, mais uma obra da abençoada Lavra Mediúnica do nosso Chico, em que o Espírito Neio Lúcio nos traz Mensagem da Compaixão, lição 42, que eu vou me permitir ler. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como entender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalizar diversas entre si? Fim do longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor. Porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosas. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência, acentuou o Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-no a refazer-se. Senhor, aduziu Pedro, mostrando os olhos esfogueados, e quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja a de um príncipe ou de um sacerdote, com as aparências do ordenador consciente e normal? A serpente pode ocultar-se num ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos da bela apresentação. O homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é enfermo, ainda assim. Compadece-te dele, porém, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime? Como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança e que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus.
E não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta. E o sangue não lava sangue, perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou maldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou-o com brandura e inquiriu por sua vez. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram, dia e noite, não constituirão por si só aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico e logo, ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu. Se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor, que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis, instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando como as labaredas do sofrimento ou como o gelo da morte. Nessa lição que Neo Lúcio nos traz, quando fala da compaixão, trazendo como exemplo Jesus que buscava naqueles que o seguiam mais de perto, exteriorizar o seu sentimento de amor fraterno por todos. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre compaixão, no Evangelho do João tem aquela sublime passagem em que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, lá de Betânia, mandam avisar a Jesus, que estava em Jerusalém, que Lázaro estava muito mal de saúde e corria o risco de morrer. Jesus demorou por mais 2 dias e quando chegou, as irmãs vieram até ele, chorando, e disseram-lhe: Senhor, se estivesses aqui, Lázaro estaria vivo. Conta-nos, João, que Jesus abraçou-se àquelas criaturas e chorou. E o interessante dessa passagem, Jesus demorou 2 dias porque ele sabia que ao chegar lá, aquela maravilha da ressurreição de Lázaro seria operada. Porque na realidade, o mestre sabia que ele experimentava um processo de catalepsia ou morte aparente. Só que ele já estava há 3 dias, sepultado. E o que acontece? Jesus não chorou porque ele sabia do bem que iria fazer dali a alguns instantes. Ele chorou pela dor que aquelas criaturas externavam naquele momento. Ele se compadeceu daquelas 2 irmãs. Então, compadecer é você ter a possibilidade de fazer com que aquela dor que aflige o seu irmão não seja sentida por você, mas seja registrada por você. Porque seria a empatia. A empatia é quando eu sinto exatamente o que o outro sente. Jesus não sentiu, ele sentiu a dor daquele ser que experimentava a perda, ou daqueles seres que experimentavam a perda de um ente muito querido. Então, se nós tivéssemos a capacidade de sermos mais compassivos, se nós nos compadecêssemos dos nossos irmãos de caminhada, como na lição de Neo Lúcio, dada por Jesus, nós saberíamos que as dores experimentadas, os equívocos experimentados pelos nossos irmãos de caminhada são
igualmente as dores nossas, as dores que assolam todos os seres humanos. E a gente diz isso porque no mundo em que as pessoas têm tanta dificuldade de entender o outro, nós temos muito mais facilidade de julgar o outro. Em que pese o nosso mestre dizer que nós tínhamos a capacidade de ver a trave, o argueiro no olho do outro, mas a trave que está no nosso, numa quantidade e num tamanho bem maior, a gente não sente. Mas se nós nos reportássemos aos nossos irmãos como sendo um de nós, com sentimentos, com frustrações, com sonhos, nós com certeza julgaríamos muito menos. Porque essa compaixão tão pretendida, se o mundo a experimentasse como Jesus nos dá na lição de Neio Lúcio, o ensinamento, nós estaríamos cada vez menos provocando dores. E nós estaríamos, sim, fazendo com que essas dores, na medida das nossas possibilidades, fossem aplacadas. O entendimento seria com que nós concorrêssemos para que aqueles que experimentam essas dores tivessem o conforto, o consolo, o esclarecimento, porque muitas dessas dores que chegam aos nossos irmãos de caminhada são dores morais. Aquelas que doem não no corpo, mas na alma. E que têm, nesses dias que correm, dessa pandemia, levados tantos ao autoextermínio, ao suicídio, às desesperanças de todos os matizes, né? Essa compaixão que hoje a internet está levando ao limite máximo, né? Dos destrambelhos, como diria a minha avó. Mensagens de ódio, mensagens, ataques gratuitos, as aberrações de toda sorte que nós fazemos questão de mandar para os nossos amigos, discussões infrutíferas, né? Ao invés de quebrar essa corrente de ódio, sempre mandando uma palavra edificante, uma mensagem fraterna, né? De estímulo, de carinho, de paz, de amor. Então, essa compaixão deveria ser a capacidade de entender a dor do próximo, entender o sofrimento dos nossos irmãos de caminhada. E nós temos como a compaixão, nós temos uma prima muito próximo dela, uma irmã muito próximo, que é a caridade. Essa caridade que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, nós temos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que retrata bem o que o codificador nos trouxe através do Livro dos Espíritos, na questão 886, que eu vou me permitir ler. E Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa caridade, que nós entendemos algo tão necessário e que toda a humanidade ainda é tão carente, foi aqui explicada por Kardec da seguinte forma: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós somos seres que temos necessidade da indulgência. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente.
Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E se nós tivéssemos a capacidade de fazer essa leitura diária, essa da questão 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque essa caridade que São Paulo nos traz na primeira epístola aos Coríntios, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como bronze sonante, como um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Nessas palavras de Paulo, que nós entendemos como cristãos e como espíritas, que essa caridade pretendida, ela ainda está muito longe da gente. Me desculpem falar em primeira pessoa, mas nós temos na casa espírita Sebastião Mártir, onde nós congregamos, uma sopa fraterna Francisco Cândido Xavier, que nós começamos fazendo aproximadamente 100 sopas, antes do início da pandemia, né? Um ano antes. E descobrimos que nós tínhamos os nossos chamados irmãos invisíveis. Essas pessoas que estão sobre as pontes, aí pelas ruas. E a nossa proposta era que nós tivéssemos a capacidade de ter, aos sábados, a possibilidade de levar o alento a alguém. Começamos com 100, 150, 200, 250, 300, 350. Hoje nós estamos fazendo aproximadamente 400 e poucas refeições aos sábados. E descobrimos os nossos irmãos invisíveis. E essa caridade, que é a caridade material, que é fácil a qualquer um, mas nós ainda estamos tão distantes. As primeiras vezes que nós tivemos a capacidade de ir nesses irmãos, a gente entregava logo a alimentação e se livrava daquilo, né? Ver que aquele ali é um ser humano. Muitos deles há muito não escutam os seus próprios nomes. Ninguém se pergunta como é que eles estão, o que é que eles pensam, o que é que eles sentem, os seus sonhos, as suas frustrações, não. Assim como nos semáforos, nos sinais, muitas vezes somos importunados quando alguém bate na nossa janela e pegamos ali uma moeda, damos logo para nos livrar dele. Quantas as vezes nós fizemos uma prece por aquela criatura? Temos um sorriso? Ou dizemos a ele um bom dia? Porque a caridade material, logicamente, é louvável, né? Mas nós sabemos que a caridade moral, essa é que é a mais difícil. Muitos de nós, quando vemos esses nossos irmãos de infortúnio, ainda assim fazemos os julgamentos. Se está nessa situação, porque deve ter feito alguma coisa errada. E esquecemos que a recomendação crística é bem outra. Todas as vezes que destes de comer, de beber, que visitaste um doente, um preso, é a mim que o fazeis. Mas essa caridade, nós ainda temos ainda a necessidade de entender um pouco mais sobre ela. É a caridade doméstica. Caridade moral doméstica. Nessa época de pandemia, a imprensa registrou um sem número de divórcios
porque pessoas que estavam nos seus relacionamentos, mas que não tinham uma convivência mais próxima, ao invés de terem a oportunidade de se encontrarem no mesmo teto, para descobrirem-se, para completarem-se, conseguem ver no outro apenas aquilo que não lhes interessa, esquecendo que muitas vezes o outro reflete aquilo que eu sou. Então eu tenho muita facilidade de apontar no outro aqueles que são os meus defeitos. E essa caridade moral doméstica, nessa época em que as criaturas deveriam estar voltando-se para dentro de si próprias, de entender as dores dos nossos irmãos e irmãs de caminhada, que perderam seus afetos, seus familiares próximos nesse tempo tão difícil. Que alguns amaldiçoam essa santa possibilidade de buscar a reforma íntima, de buscar no silêncio da sua consciência a sua oportunidade de melhora. Quantos a consolar? Quantos a consolar? Quantas preces a serem feitas, as equipes espirituais de todos os cantos, de todas as casas, pedindo preces para o atendimento, ao socorro aos desencarnados que estão desencarnando em situações terríveis, pela falta de entendimento. Muitos de nós buscando apenas a nossa vida, ainda bem que eu não peguei, mas e o próximo? A compaixão necessária, a caridade necessária, esse exercício tem que começar dentro da nossa própria casa e da nossa casa interior. É a conversa conosco mesmos de todas as bênçãos e benesses que o nosso Pai Celestial tem nos dado. Certamente ainda estamos muito longe de chegar, como Francisco Cândido Xavier, de, no final da sua longeva vida, dizer que de dinheiro ele não possuía nada, porque tudo aquilo que lhe chegou, ele fez com que ele beneficiasse alguém. Mas nós ainda temos as nossas necessidades. Mas nesse tempo de pandemia, quantas vezes nós abrimos os nossos armários para ver daquelas roupas que há anos não vestimos? Aquele sapato que está há tanto tempo e que poderia estar sendo usado. Mas não é isso tudo, não. E quantas ligações nós temos feito para aquele parente distante, aquele parente difícil de relacionamento? Quantas vezes nós ligamos para ele, uma chamada de vídeo, perguntar como é que ele está, se ele vai bem, lembrar os melhores momentos que tivemos juntos. São oportunidades de ouro que nós estamos a perder. A nossa estada, ela é muito breve. E quando a gente fala de caridade moral, né? Dia desses recebemos uma mensagem interessantíssima de uma jovem numa condução no Rio de Janeiro, que de repente chega uma senhora com bastante sacolas, passa essas sacolas no rosto dessa criatura e a incomoda, e uma dessas sacolas engarrancha num brinco dela, ela puxa, aquilo machuca, e a senhora com as sacolas ainda aborrece aquela jovem, dizendo: por que você não sai da frente, não vê que eu estou com as sacolas? E ela simplesmente dá um sorriso, pega ali, ajeita o seu brinco, né? E aquela criatura passa. Ela já logo desce. E a criatura que estava do lado perguntou: nossa, essa mulher sem educação, por que você não soltou os cachorros nela? Aquela jovem sorriu e disse: não há necessidade.
a minha estada com ela será muito curta. Eu já desço na próxima parada. E a vida é assim também. Nós, por mais que experimentemos problemas difíceis no ambiente doméstico, quando nós descobrimos que o outro tem talvez uma centena de problemas, que experimenta centenas de frustrações, ele tem dificuldade, ele tem dores. E por que eu serei um veículo de aumento dessas dores? É muito melhor ser um enfermeiro do que o paciente. E quando essas criaturas que insistem em nos machucar, porque estão feridas, para que eu possa ajudá-la, me recolho as minhas preces, as minhas vibrações sublimes, para que ela se sinta bem. Essa caridade moral é que nós estamos precisando tanto. Hoje, por exemplo, no momento em que nós nos recolhemos, é um momento sublime de buscarmos aquelas criaturas que nós não temos tanta afeição e, através de uma prece sentida, vibrarmos positivamente para que elas estejam bem, para que as suas dores não sejam distribuídas onde quer que elas se encontrem. Sejamos um veículo de paz. A compaixão é nós sabermos que a dor dela dói e que nós sabemos dessa dor, mas a caridade é tentar minorá-la com as melhores energias possíveis, esses que experimentam essas dores em grandes proporções. E nós hoje, nesse dia 9, Dia das Mães, gostaríamos de pedir também que nós estivéssemos todos aí vibrando por todas as mães nossas que já estão no plano espiritual, certamente vibrando por nós. Por todas as mães que nesse momento estão com seus filhos nos cárceres. Por todas as mães que choram a partida prematura dos seus filhos pelo Covid-19 ou por qualquer uma doença. Por todas as mães que estão em abandono pelos seus filhos. Por todas as mães que sofrem a impossibilidade de dar aos seus filhos aquilo que gostariam de dar. E a nossa reflexão final para as nossas mães, para todas as mães, para você que é mãe, para você que é filho, que com certeza tem uma mãe, nós vamos ler aqui uma belíssima página de Maria Dolores, que está no livro Luz no Lar, de Chico Xavier, que diz o seguinte: Mãe, Deus te abençoe. Quero, mãezinha, agradecer-te em festa por tudo que me dás ao coração, entretecer-te uma canção modesta, mas todo esforço é vão. Se pudesse dizer a gratidão que sinto por teu santo carinho protetor, precisaria conhecer, na essência, toda a glória do amor. Tens o segredo da bondade eterna, Deus me acena e sorri por tua face. Não há sábio no mundo que define o sol quando aparece, o lírio quando nasce. Falar de ti e mostrar-te, isso seria como explicar da terra, olhando a altura, a doce maravilha de uma estrela guiar o viajor em noite escura. Converto em prece o reconhecimento que de meu peito humilde se extravasa, rogando ao céu, te envolvo em rosas de ventura, anjo sustentador de nossa casa. Deus te guarde, mãezinha, pelo berço descuidado e risonho, em que me acalentaste para a vida como flor do teu sonho. Deus te engrandeça pelos sacrifícios e pelos sofrimentos que te impus, quando em pranto escondido te arrasavas para ser minha luz. Deus te compense pelas noites tristes de aflição que te dei, pelo perdão de tantas vezes tantas, quantas foram não sei.
Deus te enalteça, a fonte de ternura que nunca se anodoa e nem se cansa, pelo cuidado com que me restauras ante o dom do trabalho e a força da esperança. Perdoa se te oferto unicamente, na minha devoção de todo dia, o meu ramo de flores orvalhadas, nas lágrimas que choro de alegria. Com júbilos divino, Mãe querida, que a celeste bondade te coroe, por tudo que nos dás nos caminhos da vida, Deus te exalte e abençoe. Maria Dolores. Parabéns, mamães, e que Jesus, na bondade e infinita misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. E é em nome dele, em nome de Deus e dos amigos espirituais, que nós encerramos a nossa reflexão. Fiquem em paz e com sabedoria, meus irmãos e irmãs.